Boa noite a todos. Hoje, dia 14 de setembro de 2020, daremos início à 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Satio Kuyama Kavamoto, ausente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaksky, ausente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 039/2020 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1872, que dispõe sobre a denominação da rua Marisa Correia e Silva, a antiga Rua Marginal Esquerda, localizada na Vila Alvorada, neste município de Registro. Ofício número 042 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1873, que aprova a revisão do 2020 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de Registro, nos termos da Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010, e da outras providências. Ofício número 043 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1874 de 2020, que institui a política municipal de resíduos sólidos no município de Registro e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão ordinária, 14 de setembro de 2020. Indicações. Indicação 338, vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de viabilidade de extensão da rede de iluminação pública com implantação de postes e luminárias na estrada do Capinzal do Vitório, sentido Taquaraçu, cerca de 200 metros após a escola Irene Machado. Indicação 339, vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação de sinalização horizontal e implantação de redutores de velocidade, quebra-molas ou similar, na estrada do Capinzal do Vitório, sentido Taquaraçu, cerca de 200 metros após a escola Irene Machado. Indicação 340, vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de trânsito e implantação da sinalização horizontal e vertical, com placas de limite de velocidade e pare no cruzamento entre as ruas Topázio e Joaquim Magno dos Santos, na Vila São Francisco. Indicação 341, vereador Fábio Cardoso Júnior, manutenção da iluminação pública na rua Canela, altura do número 210, no bairro Arapongal. Indicação 342, vereador Fábio Cardoso Júnior, manutenção da iluminação pública nas luminárias da rua Pérola, centro. Indicação 343, vereador Fábio Cardoso Júnior, inclusão do itinerário da coleta de lixo no bairro Bamburral de Cima, no trecho a cerca de 300 metros do Bar do Lico, com a instalação também de uma lixeira comunitária no local. Indicação 344, vereador Fábio Cardoso Júnior, manutenção da iluminação pública na Rua 4, na altura do número 59, no Jardim Alegre, bairro Arapongal. Indicação 345, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de manutenção e refazimento do calçamento da viela Alfredo Capara, no bairro Alaí Correia. Indicação 346, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de manutenção das grades e bueiros localizados na rua Angola, próximo à casa número 294, no bairro Xangri-Lá. Indicação 347, 2020, vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação da rede de água e saneamento básico no bairro Bamburral de Cima.
Indicações. Oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à pauta a ser deliberada na ordem do dia. Ordem do dia. Veto integral ao autógrafo número 631/2020, referente ao projeto de lei número 005 de 2020, que institui o Programa de Incentivo e Desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Registro e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo recebimento, tendo em vista que preenche os requisitos de admissibilidade. Projetos em caminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscrito a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. O público que nos assiste via redes sociais. Nós iniciamos aqui mais uma sessão. Não sei se a equipe aqui está conseguindo fazer a transmissão via Facebook, que mudem as câmeras para ver os vereadores que estão falando. Mas nós vamos começar assim mesmo. Bom, pelo menos aqui a câmera que parece a mesa diretora está aparecendo na nossa página do Facebook. Não sei se os outros vereadores para falar foi isso. Enfim, nós estamos aí no mês de setembro. O último dia 10 de setembro foram feitas menções e feitas mobilizações acerca do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um movimento de defesa da vida, um movimento do qual nós temos muito orgulho de ter participado durante todo esse mandato, com bastante afinco, com bastante proposituras, pedindo ao Poder Executivo, principalmente, que se debruçasse na criação, na implementação. Não precisava ser nem na criação, porque nós mesmos encaminhamos um anteprojeto pronto a respeito de uma política municipal de proteção, promoção à vida e prevenção ao suicídio. Passados quase 4 anos, sequer esse projeto foi para a pauta. Então, eu acho que é muito importante trocar a capinha lá do Facebook, colocar o lacinho amarelo, fazer algumas menções, mas mais importante que isso é a prefeitura proporcionar ações efetivas e principalmente criar uma política municipal onde o suicídio, onde a depressão, onde os transtornos mentais não sejam tratados como brincadeira. Onde o suicídio, onde a ideação suicida, muitas vezes dos próprios profissionais de saúde, cansados, estafados, não seja tratada como o piti, que muita gente fala. Os nossos profissionais de saúde, principalmente, eles têm clamado por atendimento psicológico, por um atendimento que seja de saúde. Eles estão estafados com esse atendimento do coronavírus. Eles estão estafados. E não é brincadeira dizer que muitos deles já têm ideações, inclusive suicidas, Marcelo. Que a depressão tem assolado o nosso meio aqui do funcionalismo público, isso já é fato. Basta pegar os atendimentos do SESMIT, basta pegar a quantidade de licenças médicas que a gente deve ter aí, até mesmo antes desse período de pandemia, agravada nesse período de pandemia. Então, que esse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio sirva realmente para a adoção de medidas efetivas
entre elas a criação de uma política pública. Fica aí já desde já um apelo aos nossos pré-candidatos a prefeito e prefeita, que realmente pense na saúde mental de maneira holística, de maneira a atender as pessoas nas suas reais necessidades. E um plano municipal elaborado, estruturado, com ações intersetoriais e multidisciplinares, se faz urgente uma política, realmente uma política pública municipal de prevenção ao suicídio, de valorização da vida e de defesa das pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar aqui. Segundo ponto, mantendo a questão aí daquela luta, e eu vejo que é uma luta quase uníssono aqui nessa Câmara Municipal, que é a questão do equilíbrio entre a saúde e a nossa economia, dentro, né, da flexibilização do Plano São Paulo, da retomada das atividades. Um outro pleito aí, bastante, acho que o vereador Cristiano também esteve bastante em cima disso, que eu sei, o pessoal das academias sempre cobrando e tal, outros vereadores também, mas foi a flexibilização, né, Cristiano? A retomada das atividades esportivas coletivas, seguindo todos os critérios, seguindo todos os protocolos, todas as recomendações. Não estão liberadas as atividades de lazer. É importante frisar que ainda não estão liberadas as atividades de lazer e nem as atividades escolinhas esportivas que envolvam crianças. Mas o decreto 2996, que foi publicado hoje no Diário Oficial, traz aí uma retomada gradual do pessoal aí das academias, do judô, do jiu-jitsu, da ginástica funcional, do pessoal que faz essas atividades em grupo, da dança, seguindo todas as precauções, o 30% da capacidade, a questão do horário, a questão do distanciamento, os protocolos sanitários de álcool gel, máscara e todas as coisas. A gente precisa também dessa retomada gradual, responsável e consciente, né? Porque a gente precisa fazer com que esse segmento também possa sobreviver. Algumas associações têm nos procurado dizendo que não estão conseguindo pagar as contas básicas, água, luz, telefone, internet, porque não tem movimento, porque não pode retomar nada. Então a gente realmente precisa caminhar nesse sentido, do equilíbrio. Equilíbrio, sempre cuidando da saúde, não deixando de descuidar das questões do atendimento, das questões do número de leitos, dos equipamentos. Mais uma vez repito, tem que estar atento aos profissionais de saúde, valorizar esses profissionais de saúde, porque senão daqui a pouco não vai ter equipe suficiente, de tanta licença médica, justificadíssima, que o pessoal está sobrecarregado, fisicamente e mentalmente, com tanto atendimento, e deixar toda a saúde estruturada para o atendimento, mas ao mesmo tempo visando a questão da recuperação econômica da nossa cidade, porque a nossa cidade não pode parar, a nossa cidade não pode deixar ela falir. Nós precisamos retomar economicamente, buscando o equilíbrio. Então, isso é uma questão bastante importante, que nós precisamos estar muito atentos. Um outro ponto que eu queria aqui deixar registrado, inclusive é um ponto positivo, que hoje, ao mesmo tempo que estive na divisão lá de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, conversando com a equipe, soube de uma notícia importante. Fizemos aqui uma indicação, vereador Gerson, quanto à importância da criação de um Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, vereador Cristiano. Acho que vocês todos se lembram, e parece que essa minuta já está sendo construída para ser mandada para a Câmara, para que esse conselho possa existir, porque eu acho que seria fundamental. Gostaria muito de conhecer essa minuta, mas ainda não foi disponibilizada, mas é fundamental que a gente comece, já demorou, né? Passou da hora, que a gente se fale agora, nesse momento, sobre trabalho, emprego e renda, que é nessa temática que vai ser o eixo principal do andamento da cidade de Registro, nos próximos meses e no próximo ano que vai vir, né, vereador Wander? E aí, a partir daí,
que a gente possa realmente colocar os projetos que visam essa geração de emprego e renda, de desenvolvimento, colocar eles em pauta, para que esse conselho composto, assim espero, por vários segmentos e várias pessoas da área, discutir qual vai ser a melhor estratégia, como já disse o vereador Gerson aqui na última sessão, qual será a estratégia e principalmente quais serão as ações efetivas para criação de trabalho, de emprego e de renda. Eu acho que a gente precisa muito criar estratégias, um bom planejamento, e esse conselho poderá sim ser um espaço muito grande de discussão, de diálogo e de ações, que é o mais importante, né? Porque só de conversa acho que as pessoas já estão cheias, elas precisam de ações efetivas. A gente precisa pensar na descentralização, na capilarização da economia da nossa cidade. Os bairros precisam estar movimentados. A gente está falando aí dessa questão, por exemplo, do aumento absurdo do preço dos produtos da cesta básica. Um arroz hoje está custando em média 22 a 25 reais. Um litro de óleo custando 6 reais, 7 reais. Então, muitos falam que é a questão da regulação do mercado. Mas, gente, como é que pode o Brasil, acho que o maior produtor de soja do mundo, se eu não estiver enganado, com um litro de óleo custando 7 reais? Alguma coisa está errada. E isso tem a ver, no meu grosso modo de ver aqui, com as ações efetivas de descentralização e centralização da própria economia. O fomento, a economia, a microeconomia, né? Você subsidiar os pequenos empreendedores para que eles possam fazer esse dínamo girar diferenciado, não só nos grandes, mas que possam, o dinheiro possa entrar pelos pequenos, possa girar nos bairros, possa girar dos bairros para o centro da cidade, fazendo com que a cidade toda seja um mecanismo econômico eficiente, para que todo mundo consiga ter a sua renda, para que as pessoas, são palavras-chave que eu usei desde o início do meu mandato, as pessoas precisam ter autonomia, as pessoas precisam parar de viver de assistencialismo. Está chegando uma época onde o assistencialismo vai ficar muito forte. Todo período eleitoral, o assistencialismo vira uma ferramenta poderosíssima. O que nós precisamos agora é dar autonomia para as pessoas. As pessoas precisam trabalhar. As pessoas querem trabalhar. As pessoas precisam de oportunidade para poder trabalhar, para poder tirar o seu próprio sustento. As pessoas reclamam todos os dias, Tatu, e acredito, reclamo para todos vocês, eu me sinto envergonhado de ter que estar numa fila de um CRAS, de ter que estar pedindo uma cesta básica, de ter que estar pedindo, de ter que estar as pessoas se sentem envergonhadas, inclusive, de ter que estar na fila para pegar o auxílio emergencial, de ter que estar à espera de um programa de governo que possa gerar uma renda para elas. As pessoas, elas querem oportunidades, capacitação, né? É isso que elas precisam de meios, de ferramentas e de direcionamento para que elas possam caminhar com as próprias pernas. Ninguém gosta de depender dos outros. Ninguém gosta de depender dos outros. As pessoas querem ter autonomia. Então, os governantes, nós, como agentes do poder público, precisamos pensar em ferramenta e mecanismo que dê para as pessoas autonomia e não amarrar elas num assistencialismo de dependência do poder público. Elas não podem depender totalmente do poder público. Elas precisam ser capacitadas e ser fomentadas, assim, ser incentivadas ao poder que sai delas mesmas, de geração de renda, de geração de emprego, de trabalho. Então, isso é um ponto que a gente precisa abordar muito. E nós temos muitas coisas a serem feitas por isso. Para finalizar minha fala de hoje, não posso deixar, mais uma vez, de falar a questão da saúde. Gostaria aqui de deixar 2 alertas e registros. Fui procurado durante toda essa semana. Primeiro, a questão
do fornecimento de medicamento na UPA. As pessoas reclamando que não está sendo distribuída a medicação na UPA. Estive na UPA hoje com o vereador Rafa, questionamos a direção da empresa gestora lá. Ela disse que das 7 da manhã às 19 horas, os medicamentos estão sendo distribuídos. Existe uma farmacêutica de plantão, uma equipe, né? Não é só uma, mas existem farmacêuticos de plantão das 7 às 19 horas, 12 horas todos os dias, de segunda a segunda, final de semana, feriado, estão lá. O que ocorre é que, das 19 às 7 da manhã, eles não têm o farmacêutico, então eles não fazem a dispensação da medicação de uso contínuo. O que está acontecendo? A primeira dose, se o médico prescreve uma dose de um antibiótico, ele sai de lá recebendo a primeira dose e sai com uma receita para pegar na unidade de saúde no dia seguinte. Mas garantiram que não está faltando fornecimento de medicamento. As pessoas não estão ficando sem a medicação. O que acontece é que, se elas precisam de uma continuidade, eles saem com a primeira dose e depois pegam no dia seguinte. Um minuto só para concluir, que é um segundo ponto de reclamação, e esse sim ainda está muito deficiente, e eu não sei se ainda esse ano pode ser viabilizado, mas é a questão de falta de ambulâncias. Os pacientes estão reclamando, inclusive foi uma questão pontuada lá mesmo na UPA. O que acontece? Hoje nós temos apenas uma ambulância completa em funcionamento. A segunda ambulância está no conserto, já tem uns dias, e nós só temos apenas uma ambulância funcionando. Durante o período diurno, tem 2 192, né? Mas no período noturno, que muitas vezes se faz necessário, principalmente agora com o Covid, essa questão de transferência, nós estamos apenas com uma equipe funcionando, e a equipe do 6010, que é da ambulância comum, não funciona depois das 17h30. Então, esse é um assunto. Hoje nós tentamos ir conversar com o secretário, eu e o vereador Rafa, mas o secretário estava em outra reunião, e é um assunto muito urgente que nós temos que pontuar. Obrigado pela tolerância, eu continuo na outra fala. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereador Gerson Teixeira. Com a palavra o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos vereadores e vereadora. E a todos que hoje estão aqui assistindo, né? Via web. Primeiramente, eu queria aqui pautar uma questão bem polêmica que está na nossa cidade. Eu fui buscar informações também sobre essa questão, que é a greve do Correio, né? A greve do Correio é uma questão muito complicada, porque nós sabemos o que realmente o governo quer com essa greve, né? Então, essa greve, na realidade, começou com uma quebra de acordo com o governo e o sindicato, onde eles, infelizmente, tinham conseguido, né, várias conquistas aí a nível de salário, porque eles faz muito tempo que eles não conseguem um aumento realmente salarial. E no meio da pandemia, infelizmente, né, o governo foi lá e quebrou esse acordo. Então, pessoal, nós temos que, ter muito cuidado com essa questão da greve, porque nós sabemos que é justamente isso que o governo quer hoje, né? Ele quer que não dê certo. E nós sabemos que em outros países, primeiro, se a gente pegar o Correio aí, antes de pensarem na privatização, era um trabalho de excelência. Cada vez mais eles estão tirando, cada vez mais está ficando mais, né, mais deficitário realmente, porque eles estão estruturando para privatizar. E nós sabemos que em todas as empresas que privatizam, começa dessa forma. Agora, é justo isso? Depois, será que vai ser igual a Telefônica, né, que tirou vários orelhões aí, na área rural, telefonia? Por quê? Porque eles não querem ter prejuízo. Vai acontecer, pessoal, a mesma coisa aqui com cidades vizinhas. Aí a empresa não vai querer investir em uma cidade pequena, vai centralizar em registro. Quem que vai sofrer?
as cidades vizinhas e nós também, porque vai concentrar mais aqui. Então, pessoal, nós temos aí que pensar uma forma de tentar ajudar também essa categoria que está sofrendo nesse momento. São pessoas aí que prestaram concurso, né, e estão perdendo o direito. Isso olha, é a pior coisa que tem, gente. Acho que se dão o direito de você prestar um concurso, você não pode tirar esse direito das pessoas que estão lá dentro, né, que têm realmente, né, um trabalho aí digno realmente e de excelência, porque o Correio sempre foi de excelência. Se está dessa forma hoje, não é pelos funcionários, é pela ação do governo realmente que está deixando a desejar. Então, pessoal, eu queria muito, levantar essa bandeira junto com vocês, para que a gente possa aí estar conversando com a categoria, buscar uma forma aí de estar ajudando eles também, né? Sabemos que é um momento difícil, né? Toda a greve é um momento complicado, né? Nos traz transtornos, mas o pior é você ver uma categoria passando por tudo isso, e nós achando muitas vezes, né, que eles são culpados, e nós sabemos que é tudo um jogo, infelizmente, né? Então, essa parte aí eu peço a ajuda dos nobres vereadores para que possam nos estar ajudando. E coloco de novo a pauta que eu coloquei semana passada, sobre a questão da volta às aulas, né, das escolas estaduais. Pessoal, estou buscando algumas informações, mas o mais importante que eu queria aqui dividir com vocês, no dia 18, às 10 horas da manhã, está marcada uma reunião lá na diretoria de ensino. Tá? Então, eu convido, né, os vereadores aqui da casa, aquele que consiga ir nesse horário, sei que nem todos vão conseguir, que possam, né, estar conosco lá para a gente tirar algumas dúvidas, porque tem várias famílias aí que realmente elas estão preocupadas. Professores também, eu vejo que é uma categoria que está bem preocupada, porque não sabe o acesso, entendeu, como que vai fazer, a quantidade de alunos que eles ainda estão acertando. Tem muitas escolas aí que estão com dificuldade até de água, de luz, né? Então, precisamos realmente ver, né, sobre a questão também da condução. Parece que já tem alguma coisa acertada, mas precisa também estar fiscalizando, né, estar analisando quantos alunos realmente vai estar pegando esse ônibus, como os professores vão chegar nas escolas, principalmente rurais, né? Então, todo esse cuidado, pessoal, eu acho que está acontecendo muito assim, muito tranquilo, é uma coisa que é muito séria no nosso município. Eu acho que a prefeitura aqui municipal, ela realmente teve esse cuidado, e a estadual, vejo por uma pressão maior aí, né, do Estado, não está tendo esse cuidado, né? Ela está deixando aí, e como eu falei, muitas vezes não é culpa do município, né? É culpa realmente da diretoria que cuida dessa parte. Então, nós temos que buscar informações, ver a segurança dos nossos filhos e principalmente dos funcionários aí, né? Sobre essa questão da renda, Tatu, eu acho que é muito importante, a gente sempre está falando aqui, está buscando soluções, tomara que seja pelas nossas falas aqui, que está norteando aí, né, o governo para tá ajudando. Mas eu falo uma coisa para você, é muito difícil, eu tiro o chapéu para os nossos comerciantes, no momento de pandemia, concorrer com essas empresas grandes. Por que eu falo isso? Porque essas empresas grandes que tem no nosso município, elas conseguem gerar empréstimo, a folha dela do banco, né? E as pequenas aqui, concorrendo, né, com produtos, né, similar, e infelizmente não tem condições. Até hoje, eu não vi o governo falar, né, de gerar algo realmente aí para ajudar esses pequenos empresários. Não vejo um capital de giro, não vejo ninguém falar nada. Não vejo uma propaganda. De primeiro eu vi a propaganda do Banco do Povo em tudo que é lugar, para ajudar os pequenos empresários, as pequenas empresas. Essa questão que você falou que é muito importante, de estar estruturando. Tá, mas vai estruturar como? Aí você escuta de outros empresários grandes, mas a nossa folha é de lá, se a gente quiser fazer um empréstimo, a gente faz. Parabéns, né? Mas e o pequeno, o lutador que está todo dia ali, entendeu? Que hoje não tem nem condições mais, não tem condições, muita gente sabe aí que não tem nem condições de abrir a porta,
né? Que já, como você falou aquele dia, já tiraram até a caixa de relógio da pessoa. Entendeu? Qual a condição que vai ter para essa pessoa? É muito fácil falar assim, não teve condições, faliu, né? Ela faliu. Parabéns, entendeu? Agora, quem é responsável por essa falência? Eu quero colocar para vocês, quem é responsável por todas essas pessoas que hoje estão perdendo o emprego, a dignidade, realmente? É um pequeno empresário? Vão colocar na conta do pequeno empresário isso? É isso que eu estou entendendo? Onde que está o governo? Onde que está a assistência realmente? Então, pessoal, o que eu falo para vocês aqui, né, que tomara que norteie realmente essas pessoas que estão lá em cima, e que também o grande empresário comece a pensar dessa forma, comece a pensar em ajudar também o pequeno empresário, entendeu? Buscar realmente, né, essas grandes instituições que tem aí, que nós sabemos, que eu nem vou falar o nome, né, mas que ajuda só esses grandes empresários, faz palestra, faz isso, faz aquilo, mas cadê o pequeno empresário? Como eu coloco de novo aqui, cadê o Banco do Povo? Cadê a propaganda que tinha do Banco do Povo para o pequeno empresário? Cadê? Uma parte, senhor Justamente no momento de pandemia, o que aconteceu? Emudeceu? Não pode atender? Eu vou de encontro com as palavras, boas palavras do vereador Gerson. Mas o Banco do Povo, nós temos um escritório aqui na prefeitura. Cadê a prefeitura atuante para fazer essa divulgação? É verdade. Cadê o poder executivo para fomentar essas ações? Cadê? Tá, mas só um minuto. Existe o Sebrae ali, do outro lado da rua, que eu já fui por várias vezes lá, e é nítido na fala dos técnicos do Sebrae que não há o menor esforço do Poder Executivo de criar alternativas e parcerias para ajudar o pequeno. Prefeitura de Santos, vereador, fez um cadastro dos pequenos empreendedores, daqueles que queriam divulgar os seus produtos e os seus serviços, e a prefeitura ajudando. É claro, nós precisamos cobrar do governo estadual, do governo federal, mas a prefeitura precisa fazer a sua parte. Sim, eu acho que a prefeitura, o governo, ele tem que fazer a sua parte. E outra questão, entendeu? Onde que está a SEAR? Porque a SEAR está brigando para abrir as portas. Tá, mas vai dar estrutura? Vai dar estrutura? Hein? Ou quer que abra realmente para o pessoal ir à falência? É isso que eu estou entendendo? Eu não estou conseguindo compreender isso. Então, nós temos que buscar realmente nortear essas pessoas que estão lá à frente, né? E parar, como você acabou de falar, de muitas vezes ajudar o grande empresário, que muitas vezes não precisa, porque tem capital de giro, né? Porque tem muito mais condições, e deixar o pequeno empresário ir à deriva, né? Esperando só realmente que ele feche a porta, né? Para que outras empresas maiores peguem, ou que o cara aí durou aí sua vida toda com família, que nós sabemos que muitas empresas aí são familiares, né? Só que, infelizmente, Tatu, quando a questão é dinheiro, não importa, entendeu? Quando é questão que é dos amigos, né, realmente ali, não importa, entendeu? Então, pessoal, infelizmente, se a gente não tomar um cuidado, eu avisei, não avisei, Tatu? Não avisei, vereadores? Não avisei, eu falei, muitos vão abrir, mas muitos vão fechar no mesmo momento que vão abrir, porque já estão falidos. Eu avisei isso há 3 meses atrás. O que foi feito? Nada. Fomos conversar aí com algumas entidades, nada. Fazer movimento para abrir é ótimo, é importante. Mas eu acho que nesse momento, além de você abrir, cai no que você acabou de falar aí. Tem que dar estrutura, tem que ter planejamento para abrir. Não só na questão de segurança, que é muito importante, mas a questão de como essa pessoa, que já não tem nenhum capital de giro, que não tem condições nem de comprar mais o seu produto, porque comprou, fechou, ficou lá, já perdeu, vai comprar de novo, né? Não tem segurança nem para abrir, está desmotivado, principalmente. Então, pessoal, a gente tem que analisar muito essa questão ainda. Infelizmente, temos que cobrar aí do governo, a prefeitura,
né, dessas entidades aí, que podem ajudar, que devem ajudar realmente. Né? Muito obrigado aí, uma boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite aos nobres colegas, mesa diretora, todos que estão nos acompanhando. Quero inicialmente parabenizar os colegas que me antecederam, acho que são pautas que foram trazidas para o debate de extrema importância, e eu até mudei a pauta da minha intervenção, porque queria dialogar com algumas das questões aqui trazidas. Isto é o central. Desenvolvimento socioeconômico que possa gerar oportunidades, emprego, pão na mesa, e nesse momento específico a crise alimentar gravíssima, ela tem que fazer parte do debate também nas câmaras municipais. Acho que estão corretos os colegas quando trazem o tema. Claro que a política econômica ela é definida no macro, você tem um espaço importante do governo do Estado, mas a concepção de governo municipal que eu acredito e que, inclusive, tive a oportunidade de implantar quando estive à frente é de um governo, prefeito como um fator, como um elemento, um ente de governo indutor do desenvolvimento. 8 anos do governo do PSDB e nós perdemos exatamente 702 empregos até dezembro do ano passado, vereador Gerson, portanto, antes da pandemia. 702 empregos que registro é uma mostra de quanto nós retrocedemos em 8 anos desse desgoverno Fantin e Hirota. Isso é lamentável, porque você tinha uma população que apostou nesse governo, até porque era empresário e tal, como achava que ia ter essa pauta do desenvolvimento econômico como importante. Não trouxe uma empresa sequer e passou o seu governo. Além de me acusar e ficar olhando para trás do meu governo, dizendo que o problema era a crise nacional. 8 anos para dizer sempre que o problema é dos outros. Isso é muito grave, porque e eu fiz questão de levantar isso, e esse número eu tenho as fontes para dizer, 702 empregos. O avanço que a gente deu, criando as condições de que o Boticário escolhesse registro para aqui se implantar, que gerou de forma direta 400 empregos, indireto quase 600, nós tivemos um retrocesso nesses 8 anos. Eu, como alguns colegas disseram aqui, meio baixo, né, que esperar nesses últimos 3 meses de governo. Não espero nada, mas pelo menos é preciso que se pontue que não é possível se fazer um projeto para a cidade de registro, ou qualquer município, sem que a questão do desenvolvimento econômico seja colocada. Discutir vocação, discutir articulação com o ente estadual e nacional, discutir com o ente estadual e nacional buscando recursos, discutir fomento, mas isso não pode estar desligado da pauta nacional. Nós não podemos falar de desenvolvimento, de oportunidade, de empreendedorismo, de apoio ao pequeno agricultor, se nós não levantarmos a bandeira contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa, que é quem financia a produção. Não adianta dizer do Banco do Povo que da Prefeitura, se atende ou não atende, que eu acho que está correto, não me lembro, desculpa, qual o colega que me antecedeu que falou, acho que foi o vereador Fábio, está certo, mas pior do que isso, vereador, não tem dinheiro para fazer, não adianta atender bem, não tem recurso alocado no Banco do Povo. Não é possível a gente enfrentar uma crise alimentar que nós estamos enfrentando, que além de um governo genocida, do plano da pandemia, agora também quer matar o povo de fome. Não é possível que a gente enfrenta isso dizendo que a culpa é do povo, que não sabe comprar, que vai comer macarrão ou que deixa de ir ao cinema. A gente vê entes públicos dizendo, deixa de ir ao cinema, deixa de comer sanduíche, deixa de fazer não sei o quê no campo do lazer, como se as pessoas que hoje passam fome e não têm condição de pagar R$40 num saco de arroz, porventura ela ia ao cinema, ou ia se divertir, ou ia fazer qualquer tipo de despesa que é comparada com arroz. Foi criminoso o que esse governo fez com a falta de regulação de estoque. Não pode deixar o mercado não se autorregula, e isso todas as economias capitalistas estão aí para dizer isso. O Estado, o poder público, o governo federal deveria ter controlado o estoque. Eu levantei esses dados. Eu não podia simplesmente dizer para as pessoas, sei lá, como eu disse aqui, vai para a fila do CRAS, quer dizer, além de ir para a fila do CRAS buscar a cesta básica, eu tenho que dizer, a gente tem que entender o que está acontecendo. Senhores, a estoque do Brasil até dia 8 de setembro era de 22 toneladas, 1.000 toneladas de arroz,
comparando isso é muito, isso é pouco, eu levantei o dado de 2015, o nosso estoque era 1 milhão de toneladas de arroz. Se você não estoca, você não regula mercado, se você não regula mercado, você não controla preço e a fome chega, porque a preocupação é só com a exportação. Destruiu tudo aquilo que a gente tinha de apoio à agricultura familiar. Eu acho que até já trouxe aqui essa casa um exemplo que para mim é bem elucidativo, e eu vou repeti-lo aqui porque eu acho que casa bem. Quando você tem programas indutores, como é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, aquele que entregava alimentos nos bairros, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, me fez ouvir de um jovem aqui que estava trabalhando como frentista num posto da cidade, portanto, trabalhando num emprego urbano, veio para a cidade, que é tido sempre como desenvolvida, né? Esse jovem dizendo, eu estou voltando para o Indaiatuba, porque lá meu pai ganha muito, lá com meu pai eu vou ganhar o dobro do que eu ganho aqui, trabalhando na cidade. Porque você tinha apoio à agricultura familiar, tendo compras institucionais, como era o PAA e como era o PNAE. É bastante grave o que nós estamos vivendo, a gente não consegue vislumbrar a curto prazo, porque, repito, não tem estoque, não tem estímulo, não tem fomento, não tem financiamento, além de levantar as questões centrais, a gente fica pensando como nós vamos enfrentar esse desgoverno e essa situação. Se você tem essa situação de um lado, que é a crise, o feijão, a farinha, eu também estava vendo que o consumo também está sem estoque, nós vamos estourar o preço daqui a pouco de novo, isso é gravíssimo. Outra pauta que foi trazida aqui, que eu quero dialogar rapidamente, porque tinha até proposto na casa para votarmos na próxima semana, em relação aos Correios. Acho que o vereador Gerson traz um tema muito importante. Vocês se lembram quando a gente, assim que assumiu o governo, que assumiu o meu mandato aqui na casa, fui atrás de Correios para a cidade, ampliar o sistema de Correios, e eu quero dizer aqui a toda a equipe dos Correios e o do gerente, senhor Gerson, que também é Gerson aqui na cidade, o reconhecimento, porque eles estenderam em mais de 8.000 atendimentos sem ampliar um funcionário sequer. Eles fizeram um esforço fenomenal para atender os bairros que não tinha, como é o Agrochá, Virgínia, uma parte do Serrote, uma parte do Arapongal. Assim, mais uma vez se dedicando. E assim é os 300 anos de história dos Correios. Não podemos levantar ou aceitar essa bandeira, eu acho que o vereador falou muito bem, de privatização. Eles estão criando desmonte exatamente para justificar a privatização. É federal, o Correio tem 300 anos. Quem é que vai levar a carta? Lá para os ribeirinhos da Amazônia, para o Acre, para não falar aqui em Sete Barras mesmo, ou Iporanga, que também foi colocado. Quando você privatiza, eles só querem onde dá lucro. A empresa é visão empresarial. Eles não vão pegar os rincões do Brasil para sustentar, levar remédio, inclusive, falando em termos de pandemia. É gravíssimo, eu quero... E o que é bastante importante, que é mais reforçar mesmo o que o vereador Gerson já falou, o que menos os trabalhadores queriam esse ano era entrar em greve. Eles não queriam. Só que aí os Correios fechou a negociação, eles queriam apenas manter o salário, porque o que eles estão querendo agora é tirar 30% do salário deles. O que eles queriam era, pelo menos, manter os salários para não entrar em greve agora, exatamente para não prejudicar o período de pandemia. Mas o jogo é sempre esse, sucateia, força, a população fica contra, né? Fica fazendo com que a população fique contra, falando, está vendo, tem que privatizar é a única saída, e não é. Um serviço como o Correio, não dá para a gente aceitar a privatização como tem sido feito a rodo aí. E tem, se nós resistirmos em cada canto do país, não tem presidente Bolsonaro que vai passar o trator em cima se a gente trouxer o que é concreto para o momento. Me concede uma parte, vereador? Por favor. Aproveitando essa oportunidade que foi até citado semana passada em relação à privatização do Correio, e o Gerson já antecipou a conversa aqui, e Vossa Excelência também falando, eles começaram a trabalhar esses dias atrás, e inclusive até no domingo, passaram domingo em casa entregando, e eles estão desesperados que o governo federal realmente pode fazer com eles, tirando esses 30% e querendo privatizar. Isso é o fim da carreira. Exato. O fim da carreira. E outra, você sabe que a demanda e o serviço vai ficar bem pior. Hoje está de excelência, vai ficar pior, a gente pode ter certeza disso. Né? Exatamente. E a gente tem que fazer uma moção de repúdio para o governo federal, para poder mostrar pelo menos que essa casa aqui
está do lado do pessoal do Correio, né? Perfeito, Acho que a eu gente vou podia fazer compartilhar isso com aí. os... Pode Desculpa, fazer, que a pode gente... terminar. Pode fazer, vereador, que a gente assina junto, tá? Perfeito, Obrigado eu vou pela mandar parte. para os e-mails dos colegas que quiserem assinar junto. A minha ideia era uma de apoio ao movimento deles e repúdio ao governo federal. Muito bem. Eu queria tratar de último tema nessa noite, nessa minha fala inicial, trazendo aqui um tema que essa casa também já discutiu no passado e que, mais uma vez, eu convido os colegas para nos unirmos, porque não é possível deixarmos os pacientes do ambulatório regional, do CAR, de novo sem atendimento. Eles estão fazendo, igual nos Correios, sabe? A coisa da, igual essa trama que nós conversávamos dos Correios, que é sucatear para depois acabar e a gente não perceber. Vejam bem, nesse período de pandemia, tinha vários médicos fazendo teletrabalho, mas atendendo com o rigor e com o acompanhamento descrito pelos pacientes, que eles se sentiam tão bem atendidos como se fosse dentro do consultório. O médico ou a médica falava com eles pelo telefone, estava com o prontuário na mão, com os resultados dos exames. Eu fui procurada por 2 pacientes de HIV, e depois liguei no CAR, procurei as informações e fiquei assustada. São 600 pacientes de HIV, AIDS, que vão ficar sem atendimento, porque o Consaúde suspendeu, não quer mais que os médicos atendam de forma de teletrabalho, de forma virtual, que isso está sendo adotado por convênios de saúde pelo Brasil todo, no serviço público, tem a telemedicina, é uma forma extremamente já assimilada pelos profissionais e pelos pacientes. Não consegui falar com os profissionais médicos, porque eu soube no final dessa tarde, mas as pessoas estão preocupadas e com razão. Não precisamos, né, conhecer de saúde, como o Célio, que trabalha na farmácia, ou o vereador Fábio, que é da área. Cada um de nós pode imaginar 600 pessoas com AIDS sem ter aonde ser tratado. O vereador Tom, acho que estava, na verdade, o primo conosco na sua sala, quando nós fizemos a audiência, e combinou uma transição, que os médicos que vão aposentar fariam uma transição com os novos médicos, até que, como eles vão aposentar, assumisse. Só que não veio, os médicos não vieram por causa da pandemia, então não tem para onde ir. Não é uma questão que vai deixar de ser atendido em registro e vai ser atendido em Pariquera. Seria o menor problema. Não tem médicos, seja na área, por exemplo, quem me procurou foram pessoas com HIV positivo, seja na área de neurologia, que é o caso também que alguns funcionários do CAR me posicionaram, que é o Dr. Kiyoshi, que acompanha os casos de Alzheimer, que acompanha casos que não serão absorvidos na rotina do ambulatório de Pariquera-Sul. Eu acho isso gravíssimo, e o que me preocupa mais ainda é porque isso não está na pauta do prefeito, que está preocupado com as eleições, não está na pauta do secretário de saúde, e as pessoas, os pacientes que me procuraram para que eu trouxesse a essa casa e que nós pudéssemos fazer o que for possível para não deixar isso acontecer. Os médicos estarão em transição, a gente sabe disso, como eu estou repetindo aqui, por um plano de aposentadoria, por uma programação, haverá transição. Nós não podemos deixar os pacientes descobertos. Quando eu procurei alguns servidores, eu vou rapidamente dizer aqui, 600 pacientes, e levantei as informações, eu quero compartilhar, inclusive, com quem está nos acompanhando. Olhem a gravidade. 600 pacientes de HIV sendo acompanhados, vai ficar 100. 10 casos de tuberculose graves, que é aquele que a rede da região inteira não deu conta, e, portanto, é uma referência especializada, o serviço que nós temos aqui na área de infectologia, que vão ficar sem acompanhamento. 20 casos de hanseníase, brucelose, sífilis, toxoplasmose, hepatite, toxoplasmose em gestante. Não são todos os médicos que têm habilidade, pelo contrário, por isso que vem para cá. Esses casos são casos que não conseguem ter resolutividade na rede básica. Portanto, eu clamo aos colegas que a gente possa, os interlocutores com a Secretaria Municipal, quem tem interlocução, que fale com o Secretário Municipal de Saúde, que interfira, o prefeito tem que fazer isso. Eu gostaria muito que a gente não colocasse a pauta das eleições como fosse fim de festa, fim de feira, sabe? O povo está aí, precisa de cuidados, a saúde está aí, precisa de atenção. Não se pode só a pauta eleitoral, da barganha, do toma lá da cá, dos acordos e do programa de governo, seja o que for o nível de discussão, tomar conta da pauta. O povo, nós, a população, temos direito de ser
cuidados e nós, está aqui em registro, senhor prefeito Fantin Hirota, vocês não podem deixar o CAR que fique sem atender neurologia, infectologia e saúde mental, que são as 3 especialidades que a gente tem no CAR ainda. Portanto, eu deixo aqui o meu registro, o meu apelo à gestão pública municipal e aos colegas que nos apoiem a não deixar com que esses pacientes fiquem sem apoio. Acho que é desnecessário falar mais e os colegas sabem do que nós estamos falando. 1 minuto para encerrar, senhor presidente. 1 minuto para concluir. Não há como dimensionar a gravidade que é um paciente HIV e hoje adoentado ficar sem atendimento. Nós não podemos deixar isso acontecer e, mais uma vez, eu chamo os colegas. Eu quero tratar também do tema da Lei Aldir Blanc, quero tratar do tema das voltas às aulas, mas tratarei disso no final da nossa sessão, dando destaque, portanto, nessa primeira fala, à questão dos Correios, da crise alimentar e da necessidade de que o CAR, o atendimento médico, permaneça na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Kennedy. Próximo vereador inscrito. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite a todos. Agradeço a palavra à mesa diretora, a qual cumprimento na pessoa do presidente, aos colegas aqui presentes, aos serventuários, aos servidores aqui da Câmara, aqueles que nos assistem ao vivo e aqueles que nos assistirão futuramente aí pelo Facebook, pelo YouTube. Bom, eu tenho 2 assuntos a tratar na minha primeira fala de hoje. Um assunto é que, depois de... Aliás, a primeira vez que eu saí e fui à Praça Beira-Rio ontem, desde o início da pandemia, desde de março. E fui ontem apenas para tirar uma foto lá na Praça Beira-Rio com a minha família, por ser um emblema da nossa cidade ali, o KKKK. Todos de máscaras, inclusive meus filhos, meus pais, minha esposa, minha irmã, minha sogra. Só tiramos as máscaras na hora de tirar as fotos e me assustei com a quantidade de pessoas. Ontem eu fui, era umas 4:30 da tarde, umas 5 horas, já esperei ficar um pouco mais tarde para não pegar. Eu achava que ia ter algumas pessoas, mas não tantas, com quantidade de pessoas aglomeradas na Praça Beira-Rio, sem máscara e fazendo né, o local de lazer. Eu entendo que as famílias já chegou num limite de ficar dentro de casa. Eu entendo que as famílias só ficar presas também não é bom para a saúde mental, psicológica, mas os devidos cuidados têm que ser tomados quando a gente sai nas áreas públicas. E era muita gente aglomerada lá. E não era, quando a gente vê assim, família junto, até também dá para entender um pouco a família junto quando está num local mais reservado, porque os familiares dentro de casa não usam máscaras, né? Eu não uso máscara dentro de casa com minha esposa e meus 2 filhos. Uso máscara quando eu vou na casa dos meus pais, com o pouco que eu vou, quando eu vou na casa da minha irmã, mas os familiares que moram dentro do mesmo teto não usam máscaras. Se estivessem lá, um familiar num cantinho da praça, isolado, sem máscara, até tudo bem, mas não foi isso que eu vi ontem lá na Praça Beira-Rio. Sem nenhuma fiscalização e muita gente na Praça Beira-Rio. Tona. Passei no sábado à noite, também tive essa mesma visão. Passei de carro e inúmeros jovens. Calculei ali por cima, pelo menos uns 100, 150 jovens ali, naqueles banquinhos em torno da praça. Muitos jovens, e assim, maioria realmente, eu particularmente, nos poucos segundos que passei, não consegui observar ninguém de máscara. Realmente, todo mundo sem máscara e muita gente mesmo. Ontem não era só, a maioria jovens, mas não eram só jovens. Tinham pessoas de um pouco mais idade, de menos idade, os bancos todos lotados, os carros ali parados ali naquela frente daquela rua ao mercado municipal, muitos carros com som ligado,
com bebidas, enfim, num clima de lazer, mas sem os devidos cuidados. Essa casa já falou, já se manifestou, vários colegas já falaram sobre esse tema, já assinamos moção, creio eu que dos 13, né, vereadora? Os 13 assinaram aquela questão da patrulha, seja lá que nome que se dê, os que os 13 vereadores assinaram aqui, 12 vereadores assinaram, e aí a gente vai conversar com os comerciantes da cidade, e os comerciantes ficam revoltados com isso, porque para eles a fiscalização é dura, para eles o fiscal vai. Eu por exemplo, tive que sair no sábado para fazer compra, e aí um dos comerciantes falou que eles têm que tomar o maior cuidado, porque inclusive no sábado a fiscalização em cima do comércio, com as ameaças de multas pesadas de R$5.000, 10, 20 mil reais, para eles existe. E para a população? Né? E para a população que está nas ruas? Por que essa seletividade de fiscalização? Por que essa seletividade de orientação? Não é suficiente só panfleto, não é suficiente só propaganda na televisão, na rádio, carro de som. Tem que colocar gente na rua, tem que colocar fiscal na rua, abordando essas pessoas, mostrando os números, mostrando, sei lá, aplicar multa, a gente que espera que seja o último momento, mas antes coloque nas ruas, nos bairros. Você estava assim na Praça Beira-Rio? Com certeza estava assim em todas as praças de todos os bairros. Não fui em outros locais, mas a Praça Beira-Rio estava uma situação realmente preocupante. Sim, negociar de uma parte, vereador. Teve alguns comerciantes, principalmente de farmácia, que me procurou umas 3 semanas atrás, inclusive até o seu Ari, da pastelaria, que me abordou, né, com os mesmos termos que o pessoal da farmácia me cobrou, em relação à fiscalização da prefeitura, que estavam tratando os empresários como bandido. E assim que eles estavam se sentindo, porque chegavam com os 2 pés no peito e já praticamente querendo multar e já fechar o estabelecimento, desse jeito. E as pessoas querem sobreviver, porque eles têm os seus afazeres e pagar os seus funcionários no dia a dia para sobreviver. Mas, infelizmente, estava ao contrário. Em vez de tratar a população realmente aqui fora, para realmente estar com a sua máscara, o espaçamento, se preocupar em chegar com conformidade no estabelecimento, não, chegando em cima do próprio proprietário e intimando ele, pensando que ele é um próprio bandido, sendo que ele está ali trabalhando. Obrigado pela parte. Obrigado pela colaboração. Então, novamente, eu clamo aqui, e isso com certeza é um clamor da unanimidade dos vereadores, que se pense nesta ação de fiscalização e orientação nas ruas com a população, para que haja a conscientização, para que haja a sensibilização pelo próximo. Nós estamos aí, os números atuais, de 40% da UTI, o número de hoje, se eu não me engano, 41% de ocupação. Né? Na privada do Hospital São José, acho que é 100% de ocupação das UTIs, né, o número de hoje. Na área pública do SUS, acho que 41%, eu não me recordo. Estamos no amarelo, mas, se eu não me engano, é isso, 41%. Tivemos mais 2 mortes confirmadas hoje, 34, 41 no total, né? 41 no total. E mais 2 mortes confirmadas hoje pelo coronavírus. Então, se não houver a colaboração da população, se não houver o poder público fazendo a sua parte, voltaremos para o vermelho, voltaremos ao mesmo assunto e ficaremos num círculo vicioso, sabe Deus aqui, até quando? Libera, o povo acha que passou o vírus, volta de novo para o vermelho. Então, esse era um primeiro ponto. O segundo ponto é quanto a um assunto também já debatido várias vezes nessa casa, mas eu acho que nós temos que começar a tomar uma atitude mais... não sei se seria de cobrar mais, não sei se seria, talvez, de pedir respostas concretas e pedir soluções, ou pelo menos projeções de resolução dessa situação, que é a iluminação pública aqui na nossa cidade. Já faz o quê? 7 meses que passou para a responsabilidade da prefeitura cuidar da iluminação pública. Se eu não me engano, foi fevereiro ou março, né, vereador? Fevereiro ou março que a prefeitura
Assumiu, né? caiu, né, a liminar lá e assumiu a responsabilidade pela iluminação pública. E existem pontos na cidade, pelo menos de demandas que chegaram até mim e que eu pessoalmente passei demandas, que são 5 meses. 5 meses de postes com a luz queimada e não é efetuada a troca. Gente, 5 meses não é 5 dias. Me concede uma parte, 5 vereador? meses, sim. Só concluir, vereador. 5 meses. 2 pontos que eu pedi, na verdade não fui eu que pedi. O morador vem até nós indicamos o número, está aqui o número que você tem que ligar lá na prefeitura, que é o número que nos passaram, para você faça o protocolo. O morador faz o protocolo. Passa 2 semanas, o morador liga para a gente de novo. Cristiano, não trocaram ainda a lâmpada. A gente cobra lá o executivo. Aí pede para, pede para os vizinhos ligarem também. Aí, segundo o que o morador fala, os vizinhos também ligam, fazem 3, 4, 5 pedidos. 5 meses, os 2 pontos que eu pedi tem um terreno baldio em frente ao poste que está queimado, ou seja, com um perigo enorme de delinquência. Eu acho que um dos pontos básicos de segurança, não dá para ficar discutindo segurança pública com aumento de policiamento, com guarda civil metropolitana, se você não cuida do básico, que é a iluminação pública. E é pago, né? E que sai do nosso bolso, porque a gente paga a taxa de iluminação pública na nossa conta de energia. Ou seja, essa questão da iluminação pública, assim como nós fizemos em 2017, se eu não me engano, que chamamos aqui o seu Milton Pontes, e um dos pontos para reclamar era a iluminação pública, agora nós vamos ter que chamar aqui alguém, quem é o responsável? Não é mais Milton Pontes da Electro? Quem é? Que secretário que é? Que empresa que é? Não sei quem é. Se é o planejamento, se é gabinete, se é serviços municipais, mas eu acho que nós temos que chamar aqui, né, numa audiência pública, para que nos dê a devida justificativa do que está acontecendo, porque 5, 6 meses sem trocar uma lâmpada. E aí o engraçado é que eu fui em alguns bairros mais de elite, trocaram até a luminária, que não é mais da amarela, e é aquela de LED. E tem bairro que não é muito de elite, que o poste está queimado faz 6 meses. 1 poste, 2 postes. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa, não sei exatamente o que é. Pode ser que tenha justificativa, não conheço a justificativa. Pode ser que tenha, mas a gente precisa ouvir essa justificativa de quem é de competência. Por favor, vereador. Obrigado, vereador Cristiano. Mais uma vez, continuo na fala do vereador, e é muito importante a gente ter essas falas, né? O vereador Cristiano tem andado, tem visto um erro grosso, que eu assim, não consigo entender, é se fazer um contrato com uma equipe de manutenção da iluminação pública, onde a iluminação pública é feita somente no período diurno. Para mim, isso é um absurdo. Conversei com amigos da área técnica, ele falou, Tatu, é absurdo fazer manutenção de iluminação pública das 8 às 4 da tarde. Não se tem possibilidade nem de se ver. Você troca hoje a lâmpada, fui lá, troquei lâmpada velha por lâmpada nova, ok, fui para casa. A lâmpada vai acender 6h30, 7 horas. Aí a lâmpada não acende. Nem sabe tem se que acende, voltar né? de novo. Aí troca a lâmpada e o relé. Tem que voltar de novo. Gente, será que não entra na cabeça das pessoas? Será que não entra? Eu estou cansado de falar, vereador Cristiano, que aí ficam me chamando, falando que eu sou engenheiro, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, oposição, não sei o quê. Por isso é importante ouvir da boca de Vossa Excelência. É muita incompetência, porque a empresa contratada já fala, né, Sandra? É um contrato, executa-se aquilo que está no contrato. Quem precisa fiscalizar e gerir esse contrato é quem paga, quem contratou, é o contratante. Gente, é absurdo. Faz-se um planejamento das ruas. Hoje registro não tem manutenção preventiva. Está essa desordem que está, porque não tem manutenção preventiva. Faz-se um planejamento, põe a equipe para rodar a cidade com escala. Eles estão fazendo a manutenção por escalas, por bairros. Mas se deixa o período do dia até a tarde, para que as demandas urgentes, intercorrências, sejam detectadas pela prefeitura. A manutenção precisa começar depois das 4, 5 da tarde, vereador.
Não é possível começar a manutenção de iluminação pública 8 horas da manhã, porque você não vai saber se deu certo aquilo ali. É absurdo, é uma total incompetência, uma falta de planejamento, e aí eu digo, de uma secretaria onde se tem pessoas intocáveis. Então, meus amigos, vocês já sabem o nosso destino próximo, né? Porque essas pessoas são intocáveis. Eu duvido que numa continuidade de governo essas pessoas saiam de lá. Pessoas intocáveis, nós precisamos ver nessa Secretaria de Planejamento, que de planejamento só tem o nome. Obrigado, vereador. Então, eu peço, presidente da Câmara, aqui, o presidente Tom, por favor, se possível, Vossa Excelência fazer um convite, não sei se obrigar não dá, né? Mas um convite para que o Executivo venha até aqui e nós possamos. Eu acho que foi salutar aquela vez que a Electro esteve aqui. Né? Foi aberto a perguntas a todos os vereadores tiveram oportunidade, né? Se justificou, não se justificou, enfim. Mas eu acho que é um assunto premente e que isso tem que ser feito para ontem, para nós. Sabe, senão a gente fica mandando requerimento, aí vem aquele, está no planejamento. É quando responde, está no planejamento. Senhor vereador, o senhor me permite, não queria atrapalhar a sua fala, mas só para esclarecimento? Eu tenho total acordo, no entanto, o senhor deve ter acompanhado as vezes que eu apresentei para que a comissão aqui da Casa Permanente fizesse, presidida pelo vereador colega Marcelo Comeron, porque fui orientada pela mesa diretora que eles não poderiam fazer, já que era tema específico aqui da comissão permanente. De uma forma ou de outra, tem um acordo, só quero alertar que faz pelo menos 3 meses que nós estamos apresentando de fazer uma audiência pública aqui. Se a mesa puder fazer, tiver um novo entendimento, mas naquele momento teve-se orientação que não podia, já que era tema específico, objeto da comissão, que eu não sei falar o nome por inteiro, mas por isso me dirijo ao colega Marcelo, por ele ser o presidente. Obrigado, vereadora. Só pela liderança, para eu terminar, presidente. Pela liderança. Obrigado. Então, a gente precisa ter respostas de projeções futuras. Esse contrato vai até quando, esse contrato? É emergencial, até onde eu sei, é um contrato emergencial, não é um contrato. O que está errado nesse contrato? O que pode ser melhorado nesse contrato? A próxima gestão como vai conduzir esse assunto? Não tem mais retorno, né? Perdeu a ação judicial e estava baseado numa liminar já há muito tempo, então tinha que ter se planejado já, porque quem tem um pouquinho de conhecimento na área jurídica sabe que a liminar de um dia para outro cai, né? Se não se prepararam devidamente, erraram, deviam ter se preparado para isso. Não sei como foi feito esse contrato emergencial com essa empresa que hoje está cuidando. O que deve ser melhorado? Qual é esse cronograma? Porque nós estamos falando aqui de 5 meses sem trocar uma lâmpada de um bairro grande e importante na cidade, de ponto escuro com alta periculosidade de delinquência, porque nesses 2 pontos da Vila Ribeirópolis, especificamente, que eu pedi em abril, em frente a um terreno baldio, então o delinquente pode estar ali em frente ao terreno e pegar qualquer pessoa e arrastar para dentro do terreno com um poste queimado. A gente precisa saber de respostas, né? Porque nós somos cobrados na rua, e ainda temos que explicar que a responsabilidade não é nossa. A gente faz o repasse da informação, a gente pede para que seja trocado. O que a gente pode fazer se não somos ouvidos? Ontem, quando eu fui cobrado novamente por esse primeiro que eu estou desde começo de abril, cobrando, eu falei, olha, é que eu não posso demandar contra o município. O Estatuto da OAB me proíbe de eu entrar com ação, sou advogado, né? Me proíbe de eu entrar com ações contra o município. Mas eu falei, eu me predisponho a fazer uma ação de obrigação de fazer contra, eu redijo e arrumo um ex-aluno meu, um colega meu, advogado, para assinar, para entrar na justiça, para ver se troca essa lâmpada. Eu assino. Então, procurar algum advogado para entrar, porque não tem como, com protocolo no telefone não adianta, com requerimento, indicações aqui pela Câmara não adianta. Então, nós vamos entrar na justiça, vai ter que entrar igual vaga de creche agora, para trocar uma lâmpada de um poste.
Meu Deus, isso é o absurdo, o cúmulo do absurdo. Ter que entrar na justiça para trocar uma lâmpada de um poste. Não sei quanto custa uma lâmpada de um poste, mas não deve ser R$1.000 uma lâmpada de um poste. Nunca, 200 e poucos reais. R$200. É isso. O que é? Falta de dinheiro? É falta de programação? É falta de planejamento? E se ganhar a eleição vai ficar a mesma coisa. Nós precisamos de respostas e de respostas concretas, porque senão a gente fica de olho vendado e não sabemos o que passar para o nosso munícipe. Pode ficar 10% do sítio total. Trocar todo mundo, a prefeitura também. 720 lâmpadas no município, está tudo normal. Não está nada normal, né? Então, não sei se é o vereador Marcelo que tem que pedir. Vamos todos nós pedir essa audiência com alguém do executivo para que venha até nós e que possamos receber respostas concretas. Isso não é para o próximo governo. Isso aí não é assunto que podemos empurrar com a barriga até janeiro, né? Iluminação pública é assunto urgentíssimo e é assunto de necessidade básica. É igual limpeza, coleta de lixo, é troca de lâmpada na cidade. É igual ter aula, que agora nós estamos num período de pandemia, não dá para cobrar, mas é limpeza das ruas, coleta de lixo, saúde, educação e troca de lâmpada, meu Deus do céu. O pouco que resta de competência para o município para cuidar de segurança pública, que não resta muito, né, porque a polícia militar, a polícia ostensiva é de competência do governo do estado, e não é competência, mas o pouquinho de segurança pública, inclusive tem uma secretaria de segurança pública, que é a secretaria que podia estar pensando nisso também, né? Nós temos uma Secretaria de Segurança Pública, que foi pensada justamente aqui nos debates de reforma administrativa, foi proposta aqui por esta casa, para que fosse feita uma Secretaria de Segurança Pública, tamanha a importância que está tomando o tamanho da cidade de Registro e com o nível de delinquência. Então, peço aí que a casa como um todo, façamos uma moção de apelo para que se resolva isso, que façamos uma assinatura em conjunto para que haja uma sessão virtual que fosse, uma convocação para virtual, né? Estamos fazendo aí audiências públicas virtuais, que é tão fácil de fazer. O secretário pode linkar lá, né? Clicar no seu gabinete, né? Desliga a nossa câmera lá e só fala o que está. Fazemos como a gente faz uma audiência pública virtual com os munícipes, né? Divulgamos antecipadamente para os munícipes poderem também dar a sua opinião, para reclamar também, para indicar. Outra coisa, nós temos esse aplicativo da zeladoria aqui. Por que não coloca também a reclamação de iluminação pública aqui, nesse aplicativo? Para que a pessoa tire foto lá do poste e já fica o GPS, como é para limpeza pública aqui, por exemplo, coloca o poste aqui também no aplicativo. Qual a dificuldade de colocar isso no aplicativo? Aliás, estamos pedindo já há muito tempo que coloquem outras funcionalidades nesse aplicativo. Por enquanto, não foi alocado, mas a iluminação pública eu acho que é algo que pode ser... Colocaram iluminação pública, o Marcelo está aqui. Colocaram iluminação pública, olha lá. Está funcionando? Porque às vezes a gente também clica aqui e não... Está lá, lâmpada apagada durante a noite. Está aqui. Muito bem, então parabéns, pelo menos isso colocaram. Da última vez, eu vou pedir para os moradores lá da Vila Ribeirópolis fazerem o protocolo também aí pelo aplicativo, não sabia. Como? Vai atacar meu bairro? Tá, não existe mais bairro. Então agradeço a palavra e peço encarecidamente aí que nós possamos convidar para as justificativas do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado, vereador Cristiano. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, presidente. Quero aqui desejar boa semana aos nobres pares, né? Que se fundiu já aí praticamente o começo das eleições 2020. Mas eu queria entrar nessa pauta também, vereadores, em relação à luminária pública, que eu falei semana passada. Eu tive semana retrasada num pedal, né? Eu fiz aqui a bola ali do Clóvis, que a turma fala que é ali no Trevo. A gente saindo dali, o Instituto Federal, o SUC, Chá Ribeira, Bamburral de cima, Bamburral de baixo, Tietã,
Ribeira Acima do lado de cá, né, que vai na Olaria, eu consegui constatar, vereadores, 30 luminárias queimadas na zona rural. 30. Já pedi na mesma semana, retrasada, passei essa semana passada de novo, está do mesmo jeito, e amanhã vou fazer o pedal de novo nos mesmos lugares, e com certeza, assim o Cristiano nos traz, estará do mesmo jeito. Isso é uma vergonha para o nosso município. Na zona urbana está desse jeito, se vocês derem um passo na zona rural, na parte noturna, porque a gente geralmente faz as visitas durante o dia na zona rural, mas vai de noite para você ver o descaso que faz com a pessoa da zona rural. O descaso. Não só as luminárias, mas também em relação aos sinais de internet, que o pessoal tem que subir no morro, no escuro, para pegar sinal. Isso é um incrível no século XXI, a gente passando uma necessidade tão grande como essa. É difícil, vereadores. É muito difícil. Para você ver, a gente passa para as pessoas competentes, infelizmente as coisas não caminham do jeito que a gente quer, né? Eu acredito que de tanta gente falar aqui, vereadores, é capaz de 40 dias de eleição, é capaz deles fazerem. Porque 4 anos de mandato até agora não se acontece. Quem sabe agora no pleito eleitoral é capaz de fazer. Acabar de fazer, né? E eu acredito que é desse jeito mesmo, Cristiano. É mais fácil eles levar com a barriga, entendeu? Do que suprir a demanda. Foi a mesma coisa que aconteceu nessa casa em relação à reestruturação de cargos e carreiras dos funcionários de confiança do prefeito. Jogaram no peito da casa e quem tomou as precauções negativas foi o coitado do vereador Roberto. Para isso eles são bons, de perseguir as pessoas. Agora, para fazer as coisas para as pessoas que eles foram eleitos para isso, eles não fazem. E agora querem fazer em 30, 40 dias. Deus ajude e coloque a mão que essas pessoas que estão aí não mereçam continuar. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Não há, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Satio Okuyama Kavamoto. Ausente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Está presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic, ausente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 5, veto integral ao autógrafo número 631 de 2020, referente ao projeto de lei número 005/2020, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Registro e da outras providências, com parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo recebimento, tendo em vista que preenche os requisitos legais. Coloco o veto integral ao autógrafo 631 de 2020 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar aqui porque acredito que nossos amigos lá, alguns professores da Unesp, alguns defensores da questão ambiental, acho que a Sandra está lá naquele grupo de consumo consciente, algumas pessoas que são defensoras da questão da sustentabilidade, da questão do meio ambiente, e vieram me procurar
desde o ano de 2019, sabendo da nossa iniciativa feita lá em 2017, da elaboração, da discussão, do diálogo, do debate saudável, da contribuição dos colegas, dentre os quais destaco, inclusive, o vereador Cristiano, pela excelente contribuição dentro do projeto aqui do IPTU Verde, desse projeto de programa do incentivo e desconto, que foi iniciado lá no início do nosso mandato, em 2017, que visa a questão da sustentabilidade, da preservação ambiental e de uma prática de incentivo para aquelas pessoas que fazem, que colocam na temática do seu dia a dia, da edificação das suas casas, essa questão do meio ambiente. Pois muito bem, em 2017, o projeto foi discutido, emendado, aprovado nessa casa, foi para o Executivo e foi vetado lá em 2017 pela questão do vício de iniciativa. Vício de iniciativa, que quer dizer que o vereador não pode apresentar o projeto, né, vereador Cristiano? Porque o projeto teria renúncia de receita ou assunção de despesas. Pois bem, o veto foi acatado por essa casa, naquele momento, e continuamos trabalhando nesse diálogo, nessa construção desse pensamento, acompanhando iniciativas de outros municípios, conversando com ambientalistas, com pessoas da área, que nos incentivaram a mais uma vez apresentar esse projeto. Me lembro bem que conversei, antes da apresentação, conversei mais uma vez com o vereador Cristiano, com o presidente, com o relator aqui da Comissão de Justiça e Redação. Achamos, né, vereador, achamos uma possibilidade, uma viabilidade legal desse projeto ter essa iniciativa concorrente com o Legislativo e, vencidas essas situações legais, novamente apresentamos o projeto. Mais uma vez o projeto foi a diálogo, passou pelas comissões e mais uma vez esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, entendendo a causa da sustentabilidade, entendendo a questão do meio ambiente. Pois eis que me deparo com esse projeto novamente vetado pelo senhor prefeito municipal, pelo executivo municipal. E pasmem, dessa vez não foi por vício de iniciativa. Dessa vez o senhor prefeito municipal justifica o veto dizendo que o projeto merece ser vetado integralmente por ilegalidade, porque é vedado conceder o benefício fiscal no ano eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral. Ora, vereadores, e ele ainda afirma aqui no discurso, né, na justificativa, o projeto comportaria o sancionamento se fosse em período distinto do pleito eleitoral. Pois, ora, quando nós vamos no projeto... Pois é, vereador, e eu gostaria, inclusive, de dizer que no projeto, lá no seu capítulo 5, das disposições finais, no seu artigo 11º, diz assim: o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Eu não tenho outra explicação que não a mera politicagem desse executivo municipal de vetar integralmente esse projeto, que não chamasse nós para uma regulamentação desse projeto entrar em vigor somente daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu não vejo justificativa. Eu consigo compreender mais uma vez a questão da aceitação, porque preenche os requisitos, né, Cristiano? Sim. Preenche os requisitos. Mas, gente, não é possível que isso não fosse uma questão de fácil ajuste. Não consigo entender. Por isso, vereadores, peço a vossas excelências, vamos derrubar esse veto, para que a prefeitura possa simplesmente regulamentar isso, que passe a valer a partir de 2022, mas que tenha essa alternativa. E só um adendo, vereador, por favor, rapidinho, nem vou usar da palavra, mas a questão de que nós aprovamos na semana passada o projeto de lei do Distrito Industrial, de autoria do Poder Executivo, que prevê isenção fiscal. Vereador, então também não podia. São incoerências de um governo completamente incoerente.
Vamos ver como é que vem o completamente parecer. incoerente. Quer dizer, aquilo que vem a nós, aquilo que é conveniente a eles, uma aprovação em regime de urgência, está tranquilo, isenção fiscal. Principalmente para... Agora, um projeto que vem do Legislativo, que é um projeto que vai beneficiar a cidade. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente dizem que projetos como esse, eles geram boas recomendações e pontos no município Verde Azul. É um absurdo, é uma incoerência e é política. Isso sim é politicagem. Solicito aí que os Vossas Excelências me acompanhem na derrubada desse veto, em nome do meio ambiente registrante e da sustentabilidade. Continue em discussão. Peço a palavra, vereador. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Entrar nesse tema que é muito importante para o nosso município, até então, bem lembrado pelo vereador Cristiano, Vossa Excelência citou em relação ao distrito, para você ver que uma coisa que a gente fez tão rápido, para beneficiar a si próprio, né? O próprio governo municipal, que lá o atual prefeito tem uma área. Para você ver que quando é para eles, é bom, quando é para os outros, é ruim. Eu sou totalmente favorável a esse projeto, vereador, né? Portanto, que eu vou seguir aos nobres pares para a gente derrubar o veto, em dizer, quem não gosta do meio ambiente, não gosta de si próprio. Porque tem pessoas que hoje estão aí e estão respondendo processo ambiental. Por isso que não gosta do meio ambiente. Eu fico indignado com isso, pessoas estourando o nosso meio ambiente, detonando o nosso meio ambiente, e vai pagar logo, logo. Vai pagar logo, logo. Mas sou totalmente a favor desse projeto. Conte com o meu voto. Obrigado, boa noite. Continue em discussão. Não havendo. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Certamente a justificativa apresentada pelo Executivo não é cabível, pode ser regulamentada posteriormente. E esse tema, como disse o vereador Roberto, traz tudo que foi esse governo. Quantas obras paradas por falta de licenciamento ambiental, sabidamente agressoras do meio ambiente, sabidamente que não teria licença ambiental. Nós sabemos o que foi o CAPES, nós sabemos o que é o Museu da Migração Japonesa, nós sabemos o que foram a própria situação do SESC, que até hoje não temos a licença ambiental para construir a segunda parte do projeto, por falta de apresentação de outras alternativas. Para não ser a questão pessoa física do seu prefeito, que aqui foi citado, que responde por inúmeras multas ambientais e de altíssimo valor. Efetivamente, o meio ambiente, eu não tive tempo de ver de perto, recebi há pouco aquelas imagens da árvore ali na Praça do Expedicionário sendo derrubada, uma árvore centenária. Não, como eu disse, não fui ver de perto, não sei se tem alguma justificativa técnica, mas eu acho muito difícil ter justificativa técnica para derrubar uma árvore centenária numa praça extremamente referência dessa cidade. Será que, mais uma vez, querem fazer o cinturão do cimento, como foi em outras praças aqui da cidade? Como tem sido prática desse governo, desrespeito. Portanto, vereador, eu sei que o mérito do seu projeto é extremamente importante, ele estimula várias práticas sustentáveis na relação com o meio ambiente, seja de água, seja de área verde nos lotes, e é extremamente louvável e, da nossa parte, terá todo o apoio para a derrubada do veto. Continue em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Apenas para reforçar quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto, já àquela época, em 2017, né, vereador Fábio, a minha comissão, a qual eu era e ainda sou relator da Comissão de Justiça e Redação, foi dado o parecer da legalidade, por mais que se preveja isenção de tributos, não há problema. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica quanto a esse tema, que a competência do legislador é possível realizar projetos de lei desta natureza. Na época veio o veto pela questão não era, eu acho que pela competência, vereador, eu acho que era pela questão
do orçamento, né, que não comportava o orçamento, enfim. E aí a Comissão de Justiça e Redação, quando vem veto, nem entra mais no tema, no objeto. É só se cumpre as formalidades. Se o veto foi dentro do tempo previsto pelo regimento, pela lei orgânica, se cumpriu todas as formalidades, então nem foi entrado no objeto. Dessa vez, novamente, dado o parecer da legalidade do projeto por ser de competência concorrente do Poder Executivo com o Poder Legislativo, retorna aí com uma nova, agora com uma nova veto, que não é mais a questão orçamentária, mas sim de não poder criar isenções, mas como eu alertei, nós aprovamos um projeto de autoria do Poder Executivo na semana passada, cujo um dos artigos era exatamente a previsibilidade de isenção fiscal. Veremos, e nós aprovamos aqui, veremos se terá parecer igual, né? Vetando o projeto próprio deles, dizendo que não pode o que eles propuseram. Veremos, pode ser que eles façam o veto a esse artigo também com a mesma sustentação. Não sei, vamos aguardar. Mas é um veto que não se sustenta juridicamente, né? Até pela questão do prazo para implementação do projeto, que vai ultrapassar aí esse período legislativo, então, sem problema nenhum. Então, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação, é pela legalidade, pela constitucionalidade, não se sustenta esse parecer do veto, a qual eu votarei favorável à derrubada do veto, e também já aproveitar para pedir aí, né, para a comissão, aproveitar o ensejo, que já que o tema é esse, de isenção de imposto, pedir para que a comissão do vereador Fábio passe para frente o projeto de lei cujo eu sou autor, que é a isenção de tributos para portadores de neoplasias e doenças graves, com a qual o Executivo não respondeu ainda. Acho que já está lá há uns bons meses que diligentemente Vossa Excelência passou para o Executivo para que eles deem o parecer, e isso é o correto, mas já está lá há quase 5 meses e o Executivo não retorna com a resposta. Até eu cobrei, tá, vereador? Por conta própria eu cobrei. Quando isso aqui, quando é que vão responder? Não é que não vão responder. Não sei se responderam, mas que tem o mesmo natureza também. A gente sabe que a social-democracia é isso, né, com a qual eu defendo a social-democracia, que crie, que equalize as disparidades que o capitalismo traz para a vida em sociedade. E aquele projeto é um deles, que é parecido, para trazer aí também algo de uma situação para quem já está num momento muito difícil, para pelo menos desonerar um pouquinho. Obrigado, e o meu voto será favorável à derrubada do veto. Continue em discussão. Não havendo vereador fazer uso da palavra, coloco o veto integral ao autógrafo 631 de 2020 do projeto de lei que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Veto derrubado por unanimidade. Oficie-se. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Fábio Cardoso Júnior. Mais uma vez, agradeço a essa casa, que independente de ideologias, os posicionamentos político-partidários, sempre esteve atenta às questões unânimes desta casa, da cidade, né? Seria um absurdo, a vereadora Sandra falou aqui, uma gestão que corta árvores centenárias sem dar explicações plausíveis. Falaram que foi cupim, viu, Sandra? Será que nós temos um laudo técnico desse cupim? Espero que nós tenhamos um laudo técnico desse cupim. Entendeu? Esse cupim está lá há tanto tempo e agora ele apareceu. Né? Então, esta casa está atenta, agradeço a Vossas Excelências por unanimidade. Vamos esperar também, Cristiano, essa coerência nas ações, se vai aparecer um veto aqui, para a gente também derrubar.
sobre o Distrito Industrial. Vamos ver se a urgência do projeto comporta um veto também da mesma magnitude. Bem lembrado por Vossa Excelência. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Como eu disse na minha primeira intervenção, essa casa trouxe temas de extrema importância para o debate hoje, que gera em torno do desenvolvimento econômico, da geração de empregos e de renda. Nós sabemos que num período extraordinário, excepcional, como infelizmente nós vivemos da pandemia, medidas provisórias precisam ser tomadas para socorrer nossa gente. Foi assim que a oposição no Congresso Nacional conquistou o auxílio emergencial. Impossível, teria ficado ainda mais difícil para a nossa população se tivesse sido os R$200 proposto pelo governo Bolsonaro. No entanto, vários segmentos ficaram fora do auxílio emergencial, como a gente sabe. O último veto do presidente foi em relação aos agricultores familiares. Mas eu quero me dirigir aqui a uma outra conquista do Congresso Nacional, liderado pela deputada federal Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, que, junto com uma enorme bancada e com a atuação dos produtores culturais e de lideranças do Brasil inteiro, aprovou a lei Aldir Blanc. Socorro para um segmento que, aliado ao turismo, que é o da cultura, é um dos mais prejudicados nesse momento, no que tange ao básico, à sobrevivência. Músicos, artistas de teatro, enfim, das diferentes modalidades, não precisamos dizer aqui. E no nosso município, igualmente. Quantos de nós conhecemos pessoas que vivem da cultura aqui? Da produção cultural, da música, do teatro, de várias outras manifestações. O que eu trago nessa casa agora é, de uma forma bastante triste, verificar que se conquistou a lei, que estamos perdendo o prazo, e a Prefeitura de Registro não foi capaz de apresentar o projeto ainda. Qualquer um pode acessar no site as metas, andamento. Municípios como Juquiá, com uma equipe muito menor, por exemplo, já apresentou o projeto. Nós estamos correndo o risco de perder, e nós estamos, se não perdermos, nós estamos levando a continuidade, né, de uma situação de falta de rendimento a dezenas de artistas da nossa cidade. Isso é inadmissível, não entendo. Não ter recursos para a cultura, ora, não tem, já discutimos aqui várias vezes a concentração de recursos para determinadas atividades, enfim, carnaval, enfim, mas nós estamos discutindo de um recurso fora, de um recurso do governo federal, que veio e que Registro é uma das poucas cidades do Vale do Ribeira que não teve a capacidade, a prioridade, a empatia, se colocar do lado, no lugar do outro é o mínimo, é priorizar as atividades da Secretaria da Agricultura, não para fazer aquela miséria que fizeram, que tudo bem, é o que era possível fazer. Vou até retirar o que foi, o que era possível fazer com o orçamento, aquelas atividades que foram feitas online com os artistas, mas agora os artistas estão sendo, não estão tendo a oportunidade de ter acesso aos R$600, que a lei Aldir Blanc prevê, não estão tendo acesso aos editais, que podiam estar aí apresentando seus projetos, e sobrevivendo da sua arte, e nem o outro recurso que é para pagamento dos espaços, manutenção dos espaços públicos. Eu fui procurada por um grupo de artistas, eu não acreditei, falei, deve ter algum engano. Aí fui para o site, vocês veem lá que não existe o projeto apresentado. Fui ver, já houve uma lei, um decreto complementar, adiando o prazo, exatamente porque tem municípios atrasados, e Registro, infelizmente, apresenta um desrespeito tamanho aos artistas da nossa cidade. Quero deixar aqui
não só o meu repúdio, como, se é que é possível, toda forma de colaboração. Nós podemos, quem sabe, ajudar a montar o projeto, se precisarem de ajudas. Outros agentes culturais aqui da cidade podem ser chamados. Se a secretaria não tem gente, não tem capacidade, chame a sociedade, chame a nós, eu posso ajudar, qualquer um pode ajudar. O que não pode, e aqui eu estou falando em nome de muitos artistas que aguardam ansiosamente esse recurso para garantir a sua sobrevivência. É um absurdo registro não ter acessado a parcela ainda na primeira fase dos recursos da Lei Aldir Blanc. Repito, fica o meu repúdio e, se precisar, fica aqui a minha colaboração na elaboração dos projetos, se for necessário, estou à disposição. Quero deixar registrado, nesse último minuto de fala, um outro tema que me parece importante. Senhor presidente, eu vou pedir tempo da liderança. Pela liderança. Parabenizar o vereador Gerson pelo tema da volta às aulas. Eu não estive presente na última sessão, o senhor disse que o senhor já tratou também na sessão passada. Eu estive um mal-estar. É um tema que nosso mandato também está envolvido, acho de extrema importância. Depois vou pegar com o senhor e vou aceitar o convite para acompanhar na reunião da diretoria. Estou propondo uma live, portanto, um diálogo aí de forma virtual, com os representantes do sindicato dos professores, a POSP, a nível estadual, a deputada estadual Bebel, o sindicato dos funcionários, a FUSE, e a diretoria de ensino. Porque, como eu acho que eu nem preciso repetir, o vereador Gerson trouxe com muita propriedade, as dúvidas são imensas em relação à pandemia, segurança, em relação ao aproveitamento escolar, no sentido de qual é o planejamento para o próximo ano. Nós estamos vendo estados como o Paraná, que os professores entraram em greve, dado a intransigência do governo do estado de propor a volta. Nós vimos o Espírito Santo, não sei se os colegas observaram, eu fiquei extremamente entristecida, porque eu acho que o tema é bem o que o título da matéria diz. A brutalidade chegou à escola. O plano do Espírito Santo prevê, eu tenho até vergonha de falar, no plano de retorno, de que será possível fazer velórios, fazer despedidas, fazer atos não me lembro a denominação, mas, enfim, de despedida dos seus mortos, caso os professores e funcionários venham adoecer e morrer. Olha o absurdo que está sendo tratado os professores e funcionários neste contexto, dizendo até, no plano de retorno, que está possibilitando o retorno, o velório neste... Só um segundinho, colega, senão eu me perco aqui por causa da máscara, fica difícil de falar. Estou concluindo já. Então, em relação a isto, a volta às aulas, e também no sentido dos servidores, deixar aqui os meus parabéns à POSP, acho que tomou uma atitude bastante importante e necessária de questionar a Lei 173, tiveram sucesso, de forma liminar, já houve um despacho da juíza, para que não prejudique a contagem de tempo dos servidores públicos, que isso impacta o quê? Na licença, no prêmio, licença-prêmio, na contagem de tempo de serviço para sexta parte, quinquênio, uma série de coisas. Então, deixo aqui os parabéns à direção da POSP e, claro, me alegrando com os servidores que conseguiram recuperar, pelo menos, esse aspecto que foi, acho que o entendimento como direito adquirido, não é possível comprometer até essas garantias já garantidas, né, constitucionalmente e na legislação dos servidores. Por outro lado, quando procurei o Sindicato dos Servidores Municipais, dado que fui orientada aqui pela Casa de que, como vereadora, claro, eu não poderia ingressar com uma ação, não sou a parte diretamente envolvida, e fazê-lo, a representação via Ministério Público poderia demorar, então procurei o Sindicato dos Servidores Municipais, sugerindo que fizesse a mesma ação feita pela POSP para garantir para todos os servidores que fosse contado o tempo de serviço, que a Lei 173, a lei federal, imposta pelo presidente Bolsonaro para garantir a ajuda aos municípios, ele prejudicou fortemente os direitos dos trabalhadores, e quero deixar aqui registrado que, quando procurei o sindicato informou que a advogada já está preparando a ação e vai ingressar
e todos os servidores aguardam com muita expectativa, porque entendem que terão o mesmo entendimento, né, o fórum aqui de registro, que teve a juíza doutora Bárbara, garantindo de forma liminar a recuperação desse direito. Então, é mais para informar os servidores, que têm me procurado, e talvez os colegas também, como é que faz, portanto, dizer que o sindicato, quando eu fui sugerir, já estava com a ação em andamento, com a proposição da ação em andamento, e parabéns à POSP. Obrigada, senhor presidente, e boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Tatu. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, só queria rapidinho informar os nossos munícipes que estão acompanhando aí via rede social, que infelizmente a gente até tenta acompanhar alguma coisa aqui, mas não dá para interagir porque o conteúdo vai passando muito rápido, então não tem como a gente interagir. Só a título de conhecimento, a Secretaria de Segurança Pública, que o vereador Cristiano disse, hoje é a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Segurança Pública e o secretário é o senhor Antônio Neto. Mas ele tem lá um diretor, um cargo de direção, inclusive com um salário razoável, de cerca de 5 a 6 mil reais, que cuida especificamente da segurança pública do município. Mas, sobre esse assunto, e fazendo uma mescla aqui de quase todos os vereadores falaram, eu reservei essa última fala para falar realmente, vereador Roberto, vereadora Sandra, Wander, todos, Cristiano, Gerson, nós falamos aqui sobre coisas básicas, né, vereadora Sandra? Iluminação pública realmente é um serviço básico de segurança pública da cidade. Mas o que falar de uma gestão que agora, aos 45 do segundo tempo, que começou a fazer o básico, né? Após 3 anos e 9 meses pedindo a drenagem do Ribeirão de Registro, a questão do manilhamento agora começou lá, Sandra. Será que agora vai começar a questão, por exemplo, do saneamento lá no Bamburral de Cima, vereador Roberto? Será que agora a gente vai ter, Sandra, pelo menos um ônibus para que os moradores do bairro Sununga possam vir nas suas consultas médicas no posto da Vila Nova? Será que agora as pessoas lá do Morro Seco, do Socal, vão ter o transporte, Wander, para chegar aqui até o centro, pelo menos para fazer a compra do mês? Pelo menos para vir fazer a consulta aqui de rotina? Será que o pessoal lá do Arapongal vai ter os seus títulos de regularização fundiária, junto com o pessoal do Serrote, que teve e faltou alguns, e junto com o pessoal do Jardim Vitória, que precisa de serviços básicos lá? Será que agora, na véspera do pleito, as coisas irão chegar? Será, como já pedi aqui em indicação, que a 300 metros da escola Irene Machado, naquele pedacinho do Capinzal, vão colocar pelo menos 2 luminárias lá, para mais de 12 famílias que moram lá, sentido Taquaraçu? Serviços básicos. Vereador Marcelo, postulante, pré-candidato, serviços básicos. Serviços básicos que não se tem no município de Registro, e que só este vereador fez quase 1000 indicações. Só este vereador, durante esses 3 anos e 9 meses de mandato, são quase 1000 indicações, requerimentos, e garanto que esta casa aqui tem muitos pedidos em todas as áreas. Infelizmente, o trabalho legislativo, ele tem muitas limitações, pior ainda, quando você trabalha com um executivo que não dialoga com o legislativo. Vereador Cristiano, o aplicativo Zeladoria, ele existe sim, mas muitas coisas só para cumprir tabela. Este vereador também aprovou uma lei aqui, junto com esta casa, de maneira unânime, sobre as queimadas urbanas, um problema seríssimo em nosso município. Um projeto aprovado em 2017, regulamentado em 2018, e que efetivamente começou a ser fiscalizado em 2019, com 2 canais,
o telefone da secretaria, que só atende de segunda a sexta no horário comercial, e pelo aplicativo Zeladoria. Depois das 17h30, final de semana, sábado, domingo, feriado, não se tem fiscalização, não se tem sequer um canal de denúncia. Então, não tem o básico. A gente vai falando aqui de muitas outras coisas, Sandra, importantíssimas numa gestão, mas não se tem o básico lá na zona rural, Rafa. Mas agora é a hora. Agora é a hora. O legislativo tem buscado, tem tentado sim. Infelizmente, muitas coisas são limitadas. Mas o principal, não tem diálogo do Poder Executivo. Espero sinceramente que uma nova gestão que entre, tanto do Executivo quanto do Legislativo, possam dialogar e olhar as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Obrigado. Fazia tempo que eu não falava, hoje eu resolvi falar. Hoje resolvi... É que tem coisas que você vai engolindo seco, chega uma hora que não dá mais para engolir seco. Falar sobre um tema de um projeto de lei de minha autoria, com a qual foi aprovado para essa casa por unanimidade em março, eu acho bem no início, uma sessão antes da pandemia. Vereador Fábio fez uma reivindicação para mim, né, porque ele foi tentar utilizar dos benefícios do projeto de lei e não conseguiu. Eu, 2 semanas depois, também precisei usar dos benefícios do projeto de lei, também não consegui, que foi o projeto de lei de minha autoria, com a qual os colegas aprovaram, que que obriga com que a Zona Azul, quando você tem a notificação não é multa, né? É uma notificação que você tem a oportunidade de ir lá pagar às 10 horas do ticket para não receber a multa, o projeto de lei lá com a qual eu aloquei que aquela notificação, se você tem o crédito, você tem crédito lá já disponível no seu histórico, no seu aplicativo, no seu número de celular, que haja o desconto desse valor. Hoje eu acho que está em R$14, se eu não me engano, R$14 a notificação. Se você já tiver R$14 em crédito, você optar, olha, eu não quero pagar os 14, desconte desse histórico que aqui estou. Até porque tem munícipes que eu já vi com R$200 de crédito, R$100 de crédito. Eu mesmo acho que tenho 60. O Fábio mostrou a última vez dele, tinha R$110 em crédito. Marcelo tem R$40 em crédito aqui, ó. R$150 em crédito. Então, 400 aqui, ó lá. 465. Dá para pagar muita notificação com o valor que você já tem. E o projeto de lei que já está em vigência, porque já ultrapassou o prazo de regulamentação, deveria já estar sendo cumprido pela empresa que aí está cuidando da Zona Azul. E não está cuidando. E o mesmo projeto de minha autoria prevê a venda de tickets de meia hora, que era uma outra demanda da população de registro, porque a fiscalização vai até às 18h30. Então, se tem a fiscalização em tempo quebrado, que haja essa possibilidade da compra da meia hora, dos 30 minutos. Isso já tem lei, deveria ser. Conversei com o Everton, lá da Secretaria de Trânsito, falou que por causa dessa situação da pandemia e tal, não implementaram, mas que ia ser cobrado da empresa para que implementasse. Eu fui lá pagar a minha notificação, o funcionário, né, um funcionário que ali está, era o último dia para eu pagar. Aí eu falei sobre o projeto de lei, projeto não, né? Falei sobre a lei que eu queria utilizar dos benefícios. Ele falou, olha, se você quiser usar, nós não estamos sabendo, eu, funcionário, não estou sabendo, mas se quiser, eu passo lá para o diretor e você paga outro dia, mas era o último dia. Eu, na dúvida, resolvi pagar, né? Porque vai que não conversa, não dá certo, obviamente, se eu entrasse no judiciário depois, não iam me cobrar, porque existe o projeto de lei. Então, cobrei lá do executivo, disseram que ia resolver, que a lei iria ser implementada, em que a empresa ia seguir a lei aprovada aqui por essa casa, que
plenamente vigente, não voltou veto, ou seja, ela está em validade. É mais um benefício para o munícipe, para o registrense, de ter um pouco menos de onerosidade ao seu bolso, e esperamos que seja resolvido o mais rápido possível. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Não há, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 17/09 de 2020, quinta-feira, das 8h30 até as 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 21/9 de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21h21 encerro a presente sessão.